bem-vindo aqui na nossa programação. Chegou a hora da gente receber Marcos Vinícius de Freitas, professor de Relações Internacionais, sempre às sextas-feiras aqui com a gente. Bem-vindo, professor. Mais uma semana, muito obrigada. Prazer conversar com vocês hoje de novo. Olá, prazer professor. É sempre nosso. Aliás. Professor, e quantos assuntos, inclusive, né, para a gente conversar. Quero começar entendendo um pouco mais da sua visão, como que você avalia o impacto dessa recente expulsão dos embaixadores entre Brasil ali e Nicarágua no cenário diplomático da América Latina? Quais seriam possíveis repercussões para o Brasil ali num curto, médio prazo em relação a este cenário? Eu vi a questão, não é? E o princípio é da reciprocidade sempre. O que nós notamos aí é uma tentativa do governo Lula de tentar se desalinhar, talvez, com alguns parceiros que possam ser considerados mais radicais, mas também vimos um problema, né? Uma das razões por que isso aconteceu foi a tentativa frustrada do governo brasileiro de tentar intermediar uma solução entre o Vaticano e o governo da Nicarágua. Isso. Então, o que nós notamos nesse processo todo é que a reciprocidade acontece, mas o Brasil talvez não seja encarado como necessariamente um líder ou um mediador importante nessas questões. Então, claro que o governo da Nicarágua é um governo meio pária também dentro da região, nesse sentido todo, então não afeta a nossa imagem internacional, mas evidencia de alguma forma um certo distanciamento do governo Lula com aqueles que são parceiros históricos tradicionais dele e do próprio Partido dos Trabalhadores. Então, resta saber se este tipo de situação, de alguma forma, vai se refletir em outros relacionamentos, nomeadamente o caso da Venezuela. Professor, inclusive chamou muita atenção, até porque em outros momentos a gente sempre viu essa aproximação entre Lula e Daniel Ortega, né? Olhando para essas questões mais diplomáticas, né, diante aí de um possível, até queria entender na sua visão se há essa possibilidade de fato ali de um possível rompimento total das relações com a Nicarágua, ou quanto isso poderia de alguma forma influenciar políticas até mesmo de outros países ali latino-americanos em relação ao Brasil. E se você acredita que há essa possibilidade de um rompimento? Não, eu acredito que não. Acho que a gente, quando você retira o embaixador, você reduz ali a relação a um segundo nível da diplomacia, mas eu não acredito que seja este movimento para tanto. Claro que a relação comercial entre Brasil e Nicarágua não é das maiores existentes do mundo. O Brasil, aliás, se eu não me engano, tem até um superávit com relação à Nicarágua, mas não é justamente o parceiro mais importante do Brasil no contexto até mesmo da América Central. Mas você tem ali a questão política entre o presidente Lula e o próprio líder da Venezuela, o próprio líder da Nicarágua. Então, esta é uma situação complexa, difícil de lidar, mas eu acredito que nós não teremos aí grandes problemas na questão regional ou da liderança brasileira no processo todo. Agora, é um processo complexo. O Brasil já há bastante tempo que tem este estigma de anão diplomático e isso é complicado. Professor, aproveitando que o senhor citou a Venezuela, não foi equivocadamente porque já estava na minha pauta de perguntas, porque cada dia que se passa existe mais apreensão a respeito da eleição venezuelana. O Brasil segue com a postura de pedir as atas, de pedir alguma transparência por parte de Nicolás Maduro. E isso ainda não aconteceu, ou talvez até esteja longe de acontecer. Como que o senhor está vendo todo esse processo? Quanto mais tempo o Nicolás Maduro tem para tentar fazer movimentos, né, ali em relação à eleição, a oposição questionando, e o Brasil ainda sem tomar nenhum partido, sem tomar nenhuma posição mais enfática em relação a essa situação de um país vizinho? Veja, Felipe, a tentativa de interferência externa, como nós observamos no caso do Guaidó, não transformou e não alterou o cenário doméstico venezuelano. Então, por mais que vários países reconhecessem Guaidó ali como presidente eleito da Venezuela, isso não alterou absolutamente em nada aquela situação.
Então, o que nós vemos é que Maduro, ao longo destes anos, desde o início do chavismo, conseguiu consolidar um grupo político que lhe dá apoio. Se eu não me engano, são 2.000 generais que existem na Venezuela e, obviamente, todas essas pessoas derivam benefícios do regime existente. Então, Maduro teria aí que fazer duas coisas, não é? Para ser retirado. Em primeiro lugar, ele teria de se transformar num custo enorme para este grupo político, para entender que não valeria a pena mantê-lo no poder. Em segundo lugar, seria necessário uma anistia, de alguma forma universal, que garantisse que estas pessoas que têm estes privilégios, se houver uma mudança de governo, não saiam ou não percam tanto. Então, estas são as duas coisas que precisariam acontecer para que efetivamente nós notássemos aí uma movimentação interna na Venezuela no sentido de mudar. A impressão que a gente tem é de que Maduro consolidou esse processo todo e, obviamente, enquanto ele se mantém interessante para todas as partes, particularmente aqueles que mais se beneficiam, ele vai continuar como presidente. Professor, em relação à onda imigratória, que pode até desencadear ou estaria desencadeando toda essa situação aí em relação à Venezuela, até por conta da insatisfação de muitas pessoas a respeito do resultado oficial da eleição. Isso incomodaria ou traria algum tipo de dificuldade na relação com o Brasil e também até mesmo com Estados Unidos e outros países que possam receber esses venezuelanos que estão ou estariam buscando algum tipo de refúgio em relação a Nicolás Maduro? Então, a questão migratória é, sem dúvida, um dos elementos principais dessa discussão, não é? Que afeta o Brasil. O Brasil recebeu aí uma quantidade enorme de imigrantes venezuelanos, que também muitos entram no Brasil como passagem para ir para os Estados Unidos. Então, bate na porta do Brasil e, eventualmente, termina nos Estados Unidos. Mas o fato é de que o problema da Venezuela não é único no mundo. Você tem aí o problema de refugiados em razão de guerras e problemas domésticos, como você tem na Síria, você tem na Ucrânia, no Sudão, e de alguma forma isso tem se transformado num grande desafio deste início do século XXI, esse número enorme de refugiados que a gente tem, por motivos econômicos, políticos e de guerra. E no caso venezuelano, o Brasil está sendo afetado, obviamente, por essa situação, mas a impressão que se tem é de que o governo atual não parece querer aí alterar a política com relação à Venezuela e, particularmente também, o Brasil é muito atrativo do ponto de vista de refugiados, porque nós temos uma legislação muito propícia a uma rápida absorção dos refugiados no mercado de trabalho brasileiro. Professor,